Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs, a mais esse nosso momento de devoção. Momento em que queremos meditar, refletir e crescer na palavra de nosso bom Deus e nosso bom Senhor e Salvador. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe nesse momento de reflexão. Amém. Amados irmãos e irmãs, a devoção de hoje está baseada no Salmo de número 56, dos versículos 1 ao versículo 4, em seguida do 8 ao 11. Salmo 56, versículos 1 a 4, em seguida 8 a 11. E assim está escrito: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam, e são muitos os que lutam contra mim. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo, pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Quando eu pedir a tua ajuda, os meus inimigos fugirão. Uma coisa sei, Deus está comigo. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Até que então a nossa leitura. Eu gostaria nesse momento de convidar a cantarmos um hino. Nada poderá te separar do amor daquele que te escolheu para você ter a vida eterna junto com Ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem a separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus
que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Caros irmãos e irmãs, todos nós sabemos, acredito, que diversos desastres que nós vemos por aí, seja ao nosso redor ou em outra parte do mundo, são considerados como eventos naturais, tais como tempestades, inundações ou alguns tipos específicos de incêndios florestais, principalmente em época de muita e extrema seca. Ou seja, esses desastres são considerados naturais porque o ser humano não tem controle sobre esses desastres. A própria natureza, com a sua força estrondosa, é que causa esses desastres e por isso nós não temos como evitá-los. Existem também outras tragédias que são causadas pelos seres humanos, sendo algumas dessas, digamos, como tragédias não intencionais, ou às vezes intencionais, tais como, por exemplo, acidente de trânsito é um bom exemplo, ou até mesmo, como eu falei antes sobre incêndio, né, incêndios manejados sem cuidado, ou seja, às vezes quando, né, algumas pessoas que cuidam aí, tem fazenda e tem esse praxe de, como antigamente se fazia, né, de queimar aquilo que já foi utilizado, às vezes por manejo descuidado naquela queimada no teu terreno pode acabar causando um incêndio enorme porque tu não tem controle sobre mais aquele incêndio que tu iniciou. Ou seja, acaba sendo não intencional, mas que acaba causando uma dispersão e um incêndio, às vezes, sem nem imaginar o tamanho do desastre que pode acontecer se não tiver os devidos cuidados. Além, é claro, de muitas vezes serem desastres com intenções. Além, é claro, das circunstâncias que geram, digamos, tragédias, tais como circunstâncias que geram violência, roubo, assassinato, entre tantas outras coisas que nós poderíamos mencionar aqui. Com certeza, todas essas ocasiões, esses desastres, essas tragédias, são ocasiões que fazem com que nos juntemos ao salmista de nosso texto de hoje, implorando por ajuda a Deus, pois são atos e reações na sociedade que muitas vezes nos assustam. Acontecem atos e reações a partir desses atos que, meu Deus, a gente fica... O que está acontecendo? São coisas que nos assustam, que nos deixam apavorados, não é verdade? Muitos, infelizmente, se acham, digamos, no direito de atacar, de oprimir diversas pessoas, deixando essas pessoas das quais eles oprimem em situações deploráveis, até chegar ao ponto que, em uma hora ou outra, gera o quê? Uma reação dessas pessoas. E normalmente essa reação é chocante. Quase como um ciclo de violência que gera outro ciclo de violência. Ou seja, eu ajo com violência com o meu próximo vai chegar num ponto em que ele vai se revoltar contra mim, gerando violência contra mim. E a gente fica nesse ciclo de violência, que faz com que nós olhemos e falemos como salmista: eu estou com medo. Olho ao meu redor e só consigo ficar com medo. Só consigo ficar assustado. Olha o que está acontecendo ao nosso redor. Olha o que está acontecendo em nosso mundo, em nosso país, em nossa cidade, em nosso estado, enfim, em nossa vizinhança, em nosso bairro, em nossa rua. Estou com medo. No entanto, é muito interessante notar que o salmista vai além do medo. Ele não fica apenas no medo. Ele afirma também: quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Essa, meus irmãos, essa confissão da qual o salmista se expressa nesse salmo, dizendo que quando eu estou com medo, eu confio a Ti, ó Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, essa deve ser a nossa oração e o nosso lema por toda a vida, das quais nós devemos nos agarrar com toda a força, com toda a nossa força. Em Deus eu confio e não terei medo de nada. Esse deve ser o nosso lema. Em Deus confiamos e por isso não tememos nada. Isso porque seja desastres, tragédias naturais, artificiais, intencionais ou acidentais, Deus, meus amados, Deus conhece a nossa dor e conhece os nossos medos. Ele entende
por tudo que nós passamos. Ele entende os nossos sofrimentos, as nossas angústias, até muitas vezes as nossas, por que não, revoltas. Ele entende. Ele conhece, meus amados, até mesmo as nossas lágrimas, o motivo delas caírem. Ele conhece nossas lágrimas antes mesmo, na verdade, que os nossos olhos se enchessem delas. Assim está escrito: os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Em outras palavras, isso aqui está querendo nos dizer o quê? Que Deus tem noção e tem o conhecimento de tudo o que acontece conosco. Conosco, seus filhos amados, seus filhos preciosos. Ele sabe e Ele está no controle de todos os eventos que acontecem no mundo. Deus, meus amados, Deus está olhando sempre para cada um de nós, para mim e para você, em sua vida, em seu trabalho, em seu andar, em seus afazeres, em sua diversão. Por isso nós podemos ter a certeza de que Ele está ao nosso lado. Sim, Ele está ao nosso lado mesmo quando parece que, meu Deus, quando parece que tudo vai desmoronar, que as certezas começam a se tornar incertezas. Ainda assim nós poderemos afirmar juntamente: uma coisa eu sei, mesmo que eu esteja com incertezas, mesmo que as coisas pareçam desmoronar à minha frente, de uma coisa eu tenho certeza, e uma coisa eu sei: Deus está comigo. É claro que existem e continuarão a existir sempre problemas ao nosso redor. Isso é inevitável. Não tem como evitarmos isso. Existem pessoas, infelizmente, que querem realmente nos machucar, querem nos ferir, querem nos magoar. Assim como houve, talvez, em nosso passado, pessoas que nos machucaram. Haverá também pessoas que nos machucarão. Como nós, então, podemos ter a certeza de que Deus está conosco? Bem, meus irmãos, o Deus em que nós confiamos, o Deus em que eu confio, e o Deus em que você confia, o Deus da Bíblia, o Deus cuja palavra nós louvamos e meditamos, como estamos fazendo nesse momento, como louvamos há pouco, sabe muito bem o que é ser pisoteado, atacado por inimigos. Jesus Cristo, Deus em carne, Ele foi traído e entregue aos seus piores agressores. O salmista, olhando para Deus, ele pergunta para si mesmo, em relevância a Deus: o que podem me fazer simples seres humanos? E embora ele não responda essa pergunta, ele deixa no ar, sabemos que os inimigos de Jesus fizeram o pior que eles puderam fazer a ele. Cristo foi condenado à morte, ele foi espancado, ele foi ridicularizado, ele foi zombado, cuspiam nele, chutavam ele, riam da cara dele, falavam um monte de asneiras e um monte de coisas para ele, zombavam e caçoavam dele, e ainda ele foi pregado na cruz como um criminoso. Mas não como um criminoso qualquer, porque na cruz somente iria os piores criminosos que existiam na cidade de Jerusalém. Os piores criminosos, como estupradores, como assassinos, enfim, aqueles aos quais os crimes são horrendos, são assustadores, são de dar medo nas pessoas. Jesus foi condenado como um desses criminosos, um desses terríveis e mais perigosos e amedrontadores criminosos que existiam na cidade. Foi com eles que Jesus foi pregado, foi como eles que Jesus foi pregado e condenado à morte na cruz. Naquela horrível e terrível cruz, Jesus olha as palavras do Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Infelizmente, nós não temos como saber se Jesus orou apenas esse trecho do Salmo ou se ele orou todo o Salmo 22 de forma completa. Infelizmente, os evangelhos não nos deixam claro se foi apenas isso ou se Jesus orou todo o Salmo. Talvez ele tenha orado o resto do Salmo com palavras de confiança que o Salmo nos traz também.
Pois o Salmo 22 nos diz: os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvastes. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Irmãos e irmãs, em amor por nós e confiando em seu Pai Celestial, Jesus Cristo, ele entregou de bom grado, por sua própria vontade, a sua vida para pagar a penalidade pelo pecado que nós, eu e vocês, havíamos conquistado para nós mesmos. E assim, como Deus registrou os nossos dias em seu livro da vida, tudo o que aconteceu com o seu Filho Jesus foi escrito antes da fundação do mundo, lá no livro da vida, no livro de Deus. Antes dos primeiros fundamentos do mundo surgirem, já foi escrito a história da salvação por nós. E embora os inimigos de Jesus tenham zombado, caçoado de sua confiança, dizendo: você confiou em Deus, o Senhor, então por que ele não te salva? Se ele gosta de você, por que ele não o ajuda? Ainda assim, Deus libertou o seu Filho amado da morte, o ressuscitando 3 dias após ele ter morrido. Seu livro da vida já havia registrado os eventos que ocorreriam 3 dias depois, quando Jesus, o Filho amado de Deus, nosso Salvador, foi ressuscitado da morte em triunfo. É só olharmos os registros. Antes mesmo de Cristo ser ressuscitado, o livro de Deus já havia registrado esses eventos. Amados, no batismo, nós estamos unidos a Jesus. O livro da vida se torna o nosso livro da vida. Nele nós triunfamos, sim, nós triunfamos sobre os grandes e terríveis inimigos que nós temos, do pecado, da morte e do diabo, inimigos dos quais Cristo pisoteou, Cristo esmagou, Cristo destruiu, estirou o poder. Na confiança em arrependimento, nós morremos diariamente para o pecado e ressurgimos para uma nova vida. E se os nossos inimigos voltarem novamente, afirmemos: em Deus eu confio e não terei medo de nada. O que me podem fazer simples seres humanos? Pois afinal, como aquele trecho bem conhecido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao nosso lado, nos ajudando, quem que poderá nos derrubar? Se Deus é quem nos levanta, ninguém pode nos derrubar. Se Deus é que nos ergue, ninguém pode nos destruir. Porque por mais que os inimigos possam tentar, Deus vai nos reerguer dia a dia. Por isso, levemos esse lema para a nossa vida: eu confio em Deus e não terei medo de nada. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para sempre nos confiarmos nele e na sua santa palavra, principalmente sempre depositarmos toda a nossa confiança nele e assim não tememos mais nada ao nosso redor. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, chegado o momento em que convido a juntar nossas mãos e orarmos ao nosso Pai Celestial. Deus Todo-Poderoso, quando estou com medo, confio em Ti. Eu louvo a Sua palavra e conheço Suas promessas de Seu amor inabalável. Você registrou todos os meus dias e minhas lágrimas em Seu livro da vida. Mantenha a vigilância sobre mim e conduza com segurança todos os ataques de meus inimigos, até que o Seu livro da minha vida abra em seu capítulo final e capítulo também que será interminável, a festa eterna do Cordeiro com a sua santa e amada Igreja. Ouça a minha oração por Jesus, que escreveu o meu nome em seu livro da vida. Amém.
E meus amados irmãos e irmãs, agradeço mais essa oportunidade de estar aí com você, em sua casa, em seus afazeres, trazendo esse meditar, essa reflexão na palavra de nosso Deus e nosso Pai amado. Continuarei orando para que Deus continue abençoando cada um de vocês. Reitero que precisando de mim, podem me contactar, podem entrar em contato comigo, que tudo que tiver ao meu alcance, com certeza farei para lhes ajudar. Do mais, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo os guarde, os proteja e os abençoe todos os dias de sua vida. Amém.